Eu peço por gentileza que você abra a Bíblia no livro de Eclesiastes. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8. Vamos à palavra de Deus. Quero mandar um abraço carinhoso a você que nos assiste aí pela internet, pela rede mundial de computadores, onde quer que você esteja. Seja bem-vindo ao culto da noite. Você está na Igreja do Nazareno, aqui em São José do Rio Preto, Tabernáculo da Vida. Hoje à noite vamos falar sobre o tema: o fim é melhor do que o começo. O fim é melhor do que o começo. Nosso texto base está em Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo 8, que diz assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, o Senhor nos dá esse privilégio, esta graça de estarmos reunidos nesse lugar, lugar erguido para louvor e adoração do Teu nome. Até agora nós demos ao Senhor o nosso melhor. Entregamos canções, hinos, palmas, orações, nossas ofertas, para que se cumpra em nós esse princípio maravilhoso. Primeiro plantamos, depois colhemos, primeiro damos, depois recebemos. Agora é hora de o Senhor nos dar a porção poderosa da sua palavra. Fala conosco e nós cuidaremos sempre em te dar a honra, a glória e o louvor. Amém? Pode dizer amém, igreja? Amém. Deus abençoe. O fim é melhor do que o começo. Eu quero destacar algumas pessoas que tiveram um bom começo, mas um fim muito trágico. E uma outra que teve um começo mau e um fim mau. Não se arrependeu, não se curvou, não pensou, não examinou a si mesmo. Eu quero usar como tema, a primeira personagem é Judas Iscariotes. Acho que todos se lembram dele. A gente pode não saber um dos 12, mas certamente a gente sabe que um deles era Judas. Por que será? Pedro a gente se lembra com frequência, João a gente se lembra com frequência, não é? Mateus a gente se lembra com frequência. O Lucas, embora não tenha sido um dos 12, ele vai aprender com Pedro, com Paulo, para se tornar o evangelista que foi, escrever o seu evangelho de Lucas, escrever também o livro de Atos. Mas esse Judas Iscariotes, parece que todo mundo sabe. E eu ainda sou da época de criança, que tínhamos uma tradição, quem lembra? Sábado do aleluia, lembra, Paulinho? E os homens iam lá no meio do mato, o pau de eucalipto maior que tinha, cortava, trazia no caminhão, já tinha todas as pessoas preparadas. E pegava um sebo e passava, lembra? E punha lá em cima um boneco. E a pessoa que chegasse lá em cima, conseguisse chegar, ganhava o prêmio. Aí jogava o boneco lá de cima, lembra? E as crianças, os adolescentes, os jovens, todo mundo saía correndo. Vamos malhar o Judas. Quem lembra disso? Ah, olha aí. Acabou, né? Não se vê mais, né? Talvez em alguma cidade aí do interior do Brasil, pode que ainda tenham isso. Mas de tanto que a gente não gostava dessa figura aqui, que a gente foi ensinado a malhar ele, a bater nele. Lembra, irmã? A irmã está manhando a cabeça, ela lembra disso aí. Com certeza o irmão Elias também lembra disso. Mas a verdade é que essa figura marcou a história para muitos. Como disse, vou repetir, a gente pode não saber o nome dos 12, mas o dos Judas Iscariotes a gente sabe. Por que será? Porque certamente a sua trajetória não foi das melhores. Judas é escolhido igualzinho os demais. Jesus passa noites e noites sem oração. Jesus jejua
40 dias, lembra? 40 noites, depois de ser batizado por João Batista, vai para o deserto, ora, jejua, e ele passa pela Galileia. Vem comigo, e vem comigo. E levantando homens para que pudessem se transformar em discípulos e depois em apóstolos. E Judas é um deles. Judas vai aparecer fazendo companhia a Jesus. Diz a Bíblia que ele era, entre os 12, aquele que guardava a bolsa. Jesus confiava a ele o dinheiro das ofertas que as pessoas investiam no ministério de Jesus. A Bíblia diz que muitas mulheres piedosas, ricas, entendiam o ministério do Cristo, de Jesus, e investiam somas de dinheiro. Jesus não ficava com o dinheiro. Graças a Deus eu tenho esse privilégio aqui. Eu não sei nem quem é dizimista e quem não é da igreja. Não é esse meu papel. Eu não fico com o dinheiro da igreja. Vocês não vão me ver contando dinheiro da igreja. Para isso temos uma secretaria, temos um tesoureiro, temos uma junta, secretários, pessoas que trabalham com isso. Eu administro, é diferente. Tudo pagamos com cheque, e é cheque com assinatura do tesoureiro e do pastor do tesoureiro, enfim. Mas eu não me meto com isso. Jesus também não se metia com isso aí. Ele deixava isso a cargo de Judas. E Judas foi um período, caminhou bem. Ele foi bem com as coisas. Participou de muitos milagres, de muitas pregações que marcaram a história do ministério de Jesus. Ele foi bem. Mas infelizmente, Judas não vai terminar bem. Ele vai terminar o seu ministério, a sua vida, muito mal mesmo. Eu diria, de uma das piores maneiras, ou quem sabe a pior maneira de se terminar, porque ele tirou a própria vida. Não houve nele arrependimento. Nós vamos ler o texto daqui a pouco. A Bíblia diz que houve nele remorso. O remorso é aquele sentimento que dá na pessoa, é porque eu fiz aquilo. Primeira oportunidade que tiver, ele faz de novo. Isso é remorso. Arrependimento é quando a pessoa abandona aquilo que fazia de mal e passa a praticar obras contrárias àquelas que fazia. Se ele mentia, ele agora fala a verdade. Se ele roubava, ele agora é fiel. Se ele adulterava, agora ele é fiel à sua esposa, ao seu marido, no caso do homem e da mulher. Isso é arrependimento, é metanoia, é mudar de direção. Por isso que a gente fala, tal pessoa se converteu. Por quê? Porque a conversão se dá exatamente assim. Você está indo com um carro, mas você percebeu que está na estrada errada. Já aconteceu isso com você? Muitas vezes. Meu Deus. E você anda, 30 quilômetros, 40 quilômetros, não aparece a placa da cidade. Era muito comum antigamente. A gente não tinha o GPS, né, Dani? Não tinha essas coisas aí. Hoje tem aí o smartphone, tem o Waze. Oh, Salvador da Pátria. Aquilo entra, vire à direita, vire à esquerda. Recapitulando. Ele fala, né? Aí mas volta, você está ali, você não está perdido. Verdade? Mas não tinha isso. E às vezes você vai na estrada e fala, meu Deus, eu estou errado, aqui tem horário. Eu lembro uma vez, eu e Denise em São Paulo, irmão. Nunca tinha daquela cidade. Saímos de Guaratinguetá para ir num casamento. Saí de carro de lá para encontrar com o primo dela em São Paulo. E o casamento era na Lapa. Hoje eu sei ir lá com tranquilidade, mas eu não sabia. Me jogou debaixo do minhocão. Jogou debaixo do minhocão e eu estou lá, né, seguindo o cara. E para lá, e passa para cá, e corta lá, eu corto aqui. Daqui a pouco chegou no lugar que bifurcou. Ele foi para a direita, um carro na minha frente, eu segui direto. Meu Jesus. Chegamos lá, a noiva estava na porta da igreja. Já estavam jogando arroz nela. Eu lá vou saber, Edson, como é que volta? Não tinha jeito, porque o meu guia sumiu da minha frente. Então, você fica desse jeito. Mas aí eu tive que fazer o quê? Converter. Eu tive que fazer uma conversão. Eu estava indo do outro lado da Lapa. Que nem Jonas, né? Nínive, Tarsis, do outro lado. Então a gente converte. A gente muda de direção. E não foi isso que aconteceu com Judas Iscariotes. Ele não se arrependeu. Não sei o que se passou na cabeça dele. A verdade é que ele está numa mesa sentado, e Jesus está com os 12, e era Páscoa. Jesus toma Páscoa como judeu,
depois ele institui a festa cristã, que é a ceia. E a Bíblia diz que depois que ele tomou a ceia, Satanás entrou nele. Ó. E Jesus olha para ele e diz: o que você tem que fazer, faça logo. Não enrola não. Faz logo. E saiu e foi procurar o sumo sacerdote, os sacerdotes, e vendeu Jesus por uma quantia muito pequena. Há quem diga que aquilo foi apenas o sinal do dinheiro, do valor. Porque a quantia foi muito pequena, 30 moedas de prata. Pra vocês terem uma noção, um escravo era vendido por 20 moedas. E Judas vende Jesus por 30. Então alguns estudiosos, são linhas de pensamento que dá para a gente pensar. Não era aquele o valor total. Aquilo era apenas uma entrada, um sinal do que ele iria receber depois que entregasse o Senhor Jesus. E Judas foi isso. Ele teve um começo muito bom. Ele participou de momentos especiais. A nossa vida às vezes pode ser assim, irmão. A gente começa no cristianismo tendo experiências maravilhosas com Jesus. Vindo aos cultos, não faltando à escola bíblica. Tem congresso, eu participo. Tem oração, eu estou junto. É para ofertar, eu oferto. É oferta para rapar, eu estou dentro. É oferta para construção. Pai, eu quero participar. Pastor, eu quero. E a gente começa bem. Mas depois, alguma coisa acontece no meio do caminho que nos tira, nos afasta. Esse fim de semana passamos na companhia dos 2 pastores de Valinhos, e uma delas, a pastora Odete, quem esteve lá no Casados, lembra? Ela esteve fora da presença do Senhor por algum tempo. Quase que ela não volta mais. Quase que não dá tempo dela refletir e voltar. E com Judas foi assim. Enquanto Pedro, que também peca, e 3 vezes nega Jesus veementemente, ele pragueja Jesus. A Bíblia fala isso, irmão. A Bíblia fala que Pedro falou mais ou menos igual o Jairo falou aqui, praguejou, ficou bravo. Mano, não conheço esse homem, pare de me encher, eu não quero saber disso. A Bíblia diz que quando Jesus olha para ele, Jesus já estava sendo levado para ser julgado. O olhar de Jesus penetrou no coração do apóstolo Pedro, e ele procurou um lugar, e a Bíblia diz que ali ele se arrepende, e ele chora amargamente. Arrependimento traz perdão. Arrependimento traz cura. Arrependimento é o melhor remédio para curar a alma. Enfermidade da alma não se cura com nenhum antibiótico, por melhor que seja. Eu às vezes costumo tomar para dor de cabeça aquele remedinho marronzinho. Acho que alguns conhecem. Deusaldina. Obrigado por ter lembrado. Você deve tomar também. Deve tomar também, né, Vani? Então, filho, mas aquilo ali não resolve para a alma. A pessoa vai ao médico, o médico faz os exames e vira daqui, vira dali, e faz raio-x já está um pouco ultrapassado, mas serve para algumas coisas ainda, faz tomografia, e a pessoa está mal. Não é falta de arrependimento, não é falta de receber e dar perdão. O perdão tem esse poder, irmão, meus irmãos. O poder cura a alma da gente. Quem se perdoa e quem perdoa é curado. O contrário também é verdadeiro. Pessoas que não perdoam os outros, elas atraem enfermidades físicas e emocionais. Está provado isso. Hoje a ciência já descobriu que a fé cura as pessoas. Que a alegria faz mais efeito, às vezes, do que um antibiótico de última geração. Está provado isso aí nos Doutores da Alegria. É um grupo de pessoas, de profissionais, que se reúnem, entram nos hospitais e vão fazer a única coisa que eles fazem: as pessoas rirem. Está provado na prancheta médica que depois que uma pessoa sorri, eu ainda vou trazer esse dado para vocês, hoje eu não tenho, eu ouvi falar e não gravei, que quando a gente sorri, a gente movimenta muito
muito mais órgãos e ossos e músculos do corpo do que quando a gente está bravo. Por isso que o sorriso cura. Cura a alma da pessoa e cura às vezes até quem recebe. Você que é do comércio, você que gosta de comprar. Irmãos, olha, tem uma coisa que eu detesto na minha vida. Se isso é pecado, Jesus tem que curar a minha alma. Se entrar numa loja e ser maltratado, não ser bem atendido. Meu Deus, como é horrível isso. Funcionário que não olha no teu rosto, tem má vontade de expor as peças, a roupa, o calçado, seja lá o que for, um carro que você está vendo. Mas você chega lá, a pessoa te atende, bom dia, como vai? Só se for para você. O cara já está bravo, já, entendeu? Então está provando isso, que o arrependimento, ele leva ao perdão, e o perdão, ele leva à cura. Um coração limpo, aformoseia o rosto. Irmãos, a gente vive sorrindo com as coisas. Não é porque está tudo legal, tudo bem. É porque a gente aprendeu que ser feliz alivia os males da vida. Se ficar bravo resolvesse, irmão, a gente ia ficar bravo. Discutindo com todo mundo, nervoso. Daqui a pouco tem um piripaque aí. Nossa, eu vi um testemunho da pastora Dulce, eu só quero contar para a igreja. Faleceu a esposa do avô, o avô dela, mãe da mãe, faleceu a mãe da mãe. Muitos anos juntos. O avô dela, pai da mãe dela, estava no velório, pediu licença. Diz que ele tinha um jipe, daqueles antigão, alto, que eles andavam lá para os sítios, as fazendas que eles tinham. Ele pediu licença, vocês dão licença um pouquinho? Eu vou. Todo mundo entendeu que ele queria ficar sós um pouquinho. Saiu de dentro da casa. Naquela época velava as pessoas em casa, lembram disso? Peguei o avô da Denise, foi assim, lá em Guaratinguetá. Sua avó já não lembro, que nós não estávamos lá. Mas o avô dela foi velado dentro da sala. Era comum isso. Então, ele pediu licença, saiu, foi no jipe, sentou no jipe e debruçou a cabeça, irmão Manuel, em cima do volante. E todo mundo respeitou. Não deixa o vovô lá. O vovô tem que chorar. O vovô tem que ter o tempo dele a sós ali. Passou 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, o homem não vinha. 30, 40 minutos. Nós temos que providenciar algumas coisas. Chama o vovô. Ele tinha tido um ataque fulminante, tinha morrido ali. Não conversou. Não falou, tadinho. E aquilo marcou a família. Porque ao invés de um velório agora, eles tinham que providenciar 2. E ela disse que a mãe ainda tinha as 2 urnas que eles tiraram foto e tal. Está lá os 2. Mas por quê? Porque ele guardou para si, tadinho. Aquilo foi tão pesado para ele, foi tão duro para ele. Foi um peso que ele, um ataque ali, morreu sentado em cima do volante do seu carro, do Jeep. O que o pastor quer dizer com isso? Que a gente precisa ter pessoas nas quais a gente confia e pode abrir o coração, falar. A Bíblia fala sobre isso. Eu acho que há muitas pessoas doentes na igreja, porque aquele conselho de Tiago não é levado a sério. Confessai uns aos outros as vossas culpas, para que sareis. Confessar a culpa. Ficar guardando, não. Ficar embutindo para dentro. Isso causa mal. E o que fez Judas? Judas guardou com ele. Depois que ele viu tudo que ele tinha feito, ele foi lá falar com os sacerdotes. O sacerdote falou, problema seu, você faça com o dinheiro aquilo que você quiser. Ele jogou aquelas moedas de prata para dentro do templo, saiu e foi tirar a vida. Olha que mal isso. Então Judas teve um bom começo, mas ele teve um final trágico. E como diz Salomão, a toda sabedoria dada por Deus, melhor é o fim. Melhor é o fim. Nós que somos brasileiros, falar de futebol, está aí o Marcelinho que trabalha com isso muito bem, com alguns núcleos aí, reúne crianças assim, porque o futebol é um esporte difundido no Brasil, em muitos países,
Que adianta o time atacar, bola na trave, ter pênalti e tudo, e não fazer gol? Aos 45, 46 do segundo tempo, o adversário vai lá 1-0, o que vale é o resultado. Valeu o resultado. Isso não quer dizer que quando a gente luta e não consegue a vitória, a gente foi fracassado. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que o que vale é o final das coisas. O que conta é o final das coisas. Afinal, o Senhor disse na sua palavra: eu tenho que ser fiel até a morte. Não é um dia, 2 dias, uma semana, 1 ano, 10 anos, 30 anos ou 50 anos. Ele pediu até a morte. O marido tem que ser fiel à mulher até quando? Até a morte. A esposa ao marido, até a morte. Mas Judas não foi assim. Ele foi um dos 12, vamos ver. Marcos, capítulo 3, versículo 19. Eu vou usar um pouco a Bíblia. Se vocês quiserem acompanhar no telão, os irmãos sempre estão nos ajudando ali, fica fácil. Marcos, capítulo 3, versículo 19. E Judas Iscariotes, o que o entregou. Aí está falando da escolha dos 12. Veja que o Marcos, já, para não confundir com outro Judas, porque teve outro Judas. Ele fala o quê? Esse Judas aí é o Iscariotes, aquele que entregou Jesus. Então ele é escolhido como um dos 12. E o que ele faz? No mesmo Marcos, capítulo 14, versículos 10 e 11. Marcos 14, versículos 10 e 11. Ele recebeu dinheiro. E Judas Iscariotes, um dos 12, olha aí. Olha o privilégio dele. Foi ter com os principais dos sacerdotes para lhe entregar. Veja o outro. E eles, ouvindo, folgaram, ficaram felizes, alegres, e prometeram-lhe dar dinheiro. E buscava como o entregaria em ocasião oportuna. Ele recebeu dinheiro. Você está vendo como o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal? Você está vendo se como você sabe que uma pessoa é um falso profeta? A Bíblia responde. Judas, ele foi um falso profeta desde o começo. Sabe por quê? Porque ele recebeu dinheiro para levar as pessoas a Jesus. O verdadeiro profeta não recebe dinheiro para levar as pessoas a Jesus. A pessoa se transformar num ofertante, num dizimista, isso é dela com Deus. Agora eu vou cobrar uma oração? Eu vou cobrar um jejum? Traz aqui o teu envelope com tanto que eu vou subir no monte para orar com você. Você pode orar, meu querido. Você pode buscar a Deus, minha irmã. Você pode jejuar. Você pode buscar a Bíblia. Você pode ler. Você pode buscar a Deus. E Deus vai se revelar a você. O falso profeta recebe dinheiro para levar as pessoas até Jesus. Foi o que Judas fez. E recebendo uma soma de dinheiro, levou os homens até Jesus. Que falência espiritual. Que falta de caráter. Até nos dias de hoje. Nós vemos aí muita gente cobrando somas e somas de dinheiro para levar alguém a Jesus. Que é isso? O véu do templo já foi rasgado, querido. O Antigo Testamento já não está mais em vigor. Hoje nós temos livre acesso à presença do Pai. Pelo sangue precioso de Jesus. Diga amém, igreja. Glória a Deus. Então ele recebeu dinheiro. Ele combinou como seria. Marcos 14, 43 ao 46. No mesmo 14, agora o 43 e o 46. Você que está nos assistindo em qualquer lugar, pode também nos acompanhar. Nós temos alegria de citar a Bíblia, a palavra de Deus. Ele combinou. E logo, falando ele ainda, veio Judas, que era um dos 12. Da parte dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, e dos anciãos. E com ele, uma grande multidão, com espadas e varapaus. 44. Ora, o que o traía, tinha lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o e levai-o com segurança. 45. E logo que chegou, aproximou-se dele e disse-lhe: Rabi, que quer dizer mestre. Rabi, Rabi, e beijou. Ao 46. E lançaram-lhes as mãos e o prenderam. Esse é o Judas. O Judas que comeu com Jesus. O Judas que foi chamado por Jesus.
O Judas que viu sinais, que maravilhas. Olha como a vida dele está declinando. Ele tem um bom começo, mas o seu final está caminhando para ser um final trágico. Ele combinou um sinal. Ele recebeu 30 moedas de prata. Veja lá em Mateus 26:15. 26:15. Fala exatamente a quantia que ele recebeu. Daí que alguns estudiosos dizem que é uma quantia muito pequena. E que aquilo poderia ser a entrada, o sinal de um valor maior. Nós vamos dar 30 moedas para você agora, depois nós pagamos o restante. Pode que isso tenha acontecido. O pastor está dizendo que pode, não está na Bíblia. Mas é muito, muito pequena a quantia, até para ele correr um risco desse tamanho. Então daí uma dedução. Ele disse: que me queres dar? Eu vou lhe entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. E desde então, buscava oportunidade para o entregar. Judas ainda permaneceu no meio dos 12, mas já não era mais um dos 12. Por isso que a Bíblia fala: aonde estiver o teu tesouro, aí deve estar o teu coração. Aonde estiver o teu coração, aí deve estar o teu tesouro. Judas não tinha mais o coração no apostolado. Judas não tinha mais o coração nas palavras de Jesus, dos seus irmãos, dos outros apóstolos. Muito ao contrário, depois que ele recebe o dinheiro, ele só ficava esperando uma oportunidade para poder entregar Jesus. E a oportunidade surge. O Billy Graham, um dos maiores evangelistas do nosso século, diz assim: que todas as vezes que nós quisermos sair da presença de Deus, o diabo sempre deixa um barco preparado. O barco para Judas já estava preparado. Era só subir e seguir. Todas as vezes que nós quisermos sair ou fugir da presença de Deus, o inimigo terá um barco. Esse barco é um meio de locomoção. Pode ser um carro, pode ser um avião, pode ser um trem, uma bicicleta ou as nossas pernas. Ele sempre vai preparar um jeito de nós fazermos aquilo. Porque já tinha saído da mente. Enquanto está na mente, irmão, você ora, você manda embora. Depois que desceu ao coração, é mais difícil. Então Judas já havia deixado descer ao coração. Ele recebe 30 moedas de prata. Quantia muito pequena, vou repetir. Por isso alguns comentaristas e historiadores especulam que se tratava apenas de uma entrada, pois o pagamento final seria bem maior. Depois que ele faz aquilo, ele vê que Jesus desce do monte. E ali Jesus diz: espera aí, vocês estão procurando quem? Disseram os sumos sacerdotes, os anciãos, os fariseus: estamos procurando Jesus, o Nazareno. Sou eu. Deixai as minhas ovelhas. Judas disse: eu não precisava ter feito isso. Ele ia se entregar. Não precisava eu fazer esse papelão. Olha, eu sujei minha mão com sangue inocente. Recebi dinheiro. Você vê que esse negócio de suborno, de propina, de corrupção, irmão, já na época de Jesus tinha. Isso foi uma propina, foi ou não foi? Isso foi uma corrupção, foi ou não foi? Foi. Judas não precisava disso. E quando ele percebe que ele errou o bote, ele sai, ele foge. E o que ele faz? Ele não se arrepende. Veja o que a Bíblia diz. O seu remorso. Mateus 27, versículos 3 e 5. Acompanhem comigo. Mateus capítulo 27, versículos 3 ao 5. Então Judas, o que o traíra, vendo que fora condenado, trouxe arrependido as 30 moedas de prata aos príncipes dos sacerdotes e os anciãos. Verso 4. Dizendo: eu pequei, traindo o sangue inocente. É assim que o diabo faz. O diabo usa a pessoa, o diabo enlaça a pessoa, enreda a pessoa. Depois que a pessoa vai falar: não tenho nada a ver com isso não, filho. Não foi assim com Adão e Eva? Não tenho nada a ver com isso. Vocês comeram porque quiseram. Ei, Judas, você fez isso porque você quis, meu filho.
Nós não temos nada a ver com isso aí. É o que eles respondem. Judas disse: eu pequei traindo o sangue inocente. Eles, porém, disseram: que nos importa? Isso é contigo, rapaz. Não tem nada a ver com isso, não. Veja o verso 5. E ele, atirando para o templo as moedas de prata, retirou-se e foi se enforcar. Não é arrependimento, é remorso. É remorso. Porque o arrependimento, ele vem acompanhado de obras contrárias. O seu remorso. Até o Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, vai mencionar, porque Pedro era um dos 12. Meus irmãos, Pedro assistiu tudo. Pedro estava no monte, no Getsêmani, quando Jesus desce, quando Judas chega, dá um beijo em Jesus. Pedro participou de tudo. E lá em Atos dos Apóstolos, lembra da descida do Pentecostes? Quando desce o Pentecostes sobre aquelas 120 almas, aqueles 120 irmãos, estavam na cidade de Jerusalém, todas as raças, todas as tribos, todas as línguas, vindas de todo o resto do mundo, para adorar a festa da Páscoa. E Pedro, quando recebe o Espírito Santo, sai à porta do templo, já mostrando que o lugar de pregar já não era mais lá dentro, o lugar de pregar era do lado de fora. Por isso que eu falo que a igreja de Jesus, e eu falo desta igreja que faço parte dela, nós temos que despertar. O mundo está lá fora. E eu louvo a Deus, porque a igreja tem despertado para esse novo tempo, tem se despertado para ir buscar as almas, tem se despertado para fazer trabalhos evangelísticos, tem se despertado para fazer praças, outros lugares, porque o nosso trabalho não é somente aqui. Do Pentecostes fica claro, Pedro se volta para aquela grande multidão que estava em Jerusalém, e ele prega, e ele menciona Judas. Olha que interessante, Judas ficou marcado. Aonde está isso, pastor? Atos capítulo 1. Versículos de 15 a 20. Atos capítulo 1. Versículos 15 a 20. Naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas, disse: homens irmãos, convinha que se cumprisse a escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, olha ele aí, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco. Falei do começo. Foi contado conosco e alcançou a mesma sorte nesse ministério. Ora, este adquiriu um campo com o galardão da iniquidade, e precipitando-se, arrebentou. Aí é que diz, precipitando certamente ele se enforcou. O Pedro vem a confirmar, ele achou sorte nesse ministério. Irmãos, muito maior do que ganhar numa loteria, muito maior do que muito dinheiro, muita riqueza. Alguém diz nesse mundo, tal pessoa tem sorte. Você sabe qual é a maior sorte? Pedro está dizendo qual é. É ser alcançado pela graça, pelo amor e pelo perdão de Jesus Cristo. Quem concorda comigo, diga amém, querido. Amém, irmão Leandro. A Bíblia está dizendo isso, que Judas alcançou sorte no ministério, sendo contado juntamente conosco. Pedro está testemunhando, mas ele não valorizou, ele não deu valor ao que recebeu, tanta dádiva, tanta bênção, e ele foi, entregou Jesus, e depois jogou as moedas fora, ficou bravo, nervoso, e foi e precipitou-se. Judas Iscariotes começou bem, mas terminou mal. Eu quero agora pegar alguns personagens aqui, para a gente ver também a diferença entre eles. Eu começo em Mateus 27, versículo 38. Mateus 27, versículo 38. Eu vou falar
sobre a crucificação do Senhor. Há dois personagens aqui que me chamam a atenção. Há dois homens aqui, neste acontecimento extraordinário, que é a crucificação de Jesus. Por que foi extraordinário? Porque foi por mim, foi por você. Mateus 27, 38 diz: e foram crucificados com ele dois salteadores. Em outras traduções, dois ladrões. Um à direita e o outro à esquerda. Jesus no meio. Aqui já tem um ensino maravilhoso. Jesus sempre vai estar no meio, nunca vai estar na esquerda ou na direita. Ele sempre está no meio. Onde estiver dois ou mais reunidos no meu nome, eu estarei no meio. Jesus está sempre no meio de uma discussão entre aquele que crê e aquele que não crê. Aquele que acredita e aquele que não acredita. Da mesma forma, a sua morte foi assim. Dois ladrões, um à esquerda, outro à direita e Jesus no meio. Mas há uma diferença entre os dois. Há um deles até que a Bíblia fala o nome, né? Se não me engano, Dimas. E parece que foi o que creu. Está aí, a igreja canonizou ele e tal, já é outra situação. Mas dois homens, a mesma oportunidade, o mesmo Deus, tão próximos da morte, mas tão próximos da vida. Um escolhe a morte, ou seja, errou e vai continuar errando. O outro, embora tivesse errado, escolhe parar de errar. Ainda que no último momento da sua vida, ele escolheu arrepender-se. E isso valeu, porque Jesus declarou, hoje, ainda hoje, porque os dois iam morrer, os três na verdade, iam morrer daqui um pouquinho, né? Ainda hoje, daqui a pouco, não vai passar o outro dia. Você estará junto comigo no paraíso. Isso prova que aquele homem foi salvo. Um deles blasfema, veja Lucas 23, 39. Lucas, capítulo 23, versículo 39. E um dos malfeitores, que estavam pendurados, blasfemava dele, dizendo, se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Verso 40. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo, tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam. Olha o arrependimento aí. O da direita não colocou a culpa em ninguém, nos seus pais, nos seus irmãos, nos romanos, na sociedade, nem em Jesus. E nem no outro, que quem sabe andou junto, né? Sabe por que eu estou aqui? Porque você me convidou aquele dia, e nós fizemos aquela coisa errada, e agora eu estou... Não, ele disse no plural, disse nós erramos. Nós estamos recebendo o nosso pagamento. De fato, nós merecemos estar aqui. Agora você nem nessa hora, rapaz. Olha que coração duro. Irmãos, um dia fomos orar para uma pessoa no hospital. A família pediu. Estado terminal. Evangelizamos, falamos da graça de Deus, das leis espirituais, do amor de Jesus, do perdão de Jesus. Você quer receber Jesus? Não. Está aqui o exemplo. Esse homem não quis Jesus. Está aqui, declarado. Nem na morte, diz o outro. Nós recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Olha o 42. E disse a Jesus, o arrependido. Por isso que alguns falam, quem é do partido da esquerda não presta, né? É por causa disso aqui, né? Porque o que estava à esquerda não quis saber de nada. Né, Gilson? Eu acho que é daqui que eles tiram isso, né? Mas o da direita, opa, isso é governo, isso é bom. E disse Jesus, Senhor, lembra-te de mim. Ele está arrependido. Ele reconhece o senhorio de Jesus. Ele reconheceu que Jesus não merecia estar ali. Um homem justo morrendo.
até por eles que eram ladrões, salteadores, e disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A resposta de Jesus imediata. Oh, maravilha! E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia, irmão. Glória a Deus, irmão. Aleluia, querido. Que palavra. Ele creu. Você vê como é importante crer. O batismo aqui já tinha sido instituído. João já havia batizado, os discípulos já estavam batizando. Dava tempo de batizar aquele homem. Jesus podia parar a crucificação, ó, para a crucificação, porque eu vou proceder um batismo agora. Nada disso. Não dava tempo. Mas como é que ele, não sendo batizado, foi salvo? Ele creu. Quem crer e for batizado. Não é batizado para crer. É crer e ser batizado. Não adianta nada. Eu costumo dizer que a pessoa que, por sinal vamos ter um batismo, né, pastor? O pastor está preparando as pessoas aí. Me lembra a data? É no próximo domingo. Próximo domingo. Próximo domingo, Deus. Pronto. Vamos ter um batismo. Então, queridos, a pessoa que não se arrepende e vai para o batismo, só acontece uma coisa com ela. Ela entra seca de um lado e sai molhada do outro. Não vira nada. Hein, Deborinha? Não muda nada. Porque não houve arrependimento. Ela não reconhece que é uma pecadora, que é um pecador, que precisa do Salvador que é Jesus. Mas esse homem não. Então o que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo uma grande diferença. Um começou muito mal. Teve a oportunidade de terminar bem. Oh, meu Deus. Até na morte Jesus oferece perdão. Até na morte dele, no último momento da vida dele, ele continua oferecendo perdão. Nova chance, nova oportunidade de recomeço. Meu Deus, esse homem da esquerda, esse ladrão da esquerda, ele começou muito mal, ele se atrapalhou na vida, ele se transformou num bandido que a sociedade repreendeu, julgou, condenou. Agora a condenação era a crucificação, e ele está ali, pagando pelos seus erros, mas a oportunidade foi lhe dada. Eu gosto muito de uma música, eu vou lembrar o nome do autor, lá do Rio de Janeiro, que ele fala, ele traduz numa poesia, numa canção, esta passagem da Bíblia. E ele diz: aquele homem estava tão perto da morte, mas ao mesmo tempo, ele estava tão perto da vida. Sérgio Lopes, Denise, esse aí queria lembrar. E tem uma música que fala sobre esse acontecimento, mas é linda. Todas as vezes que eu ouço, me emociono. Eu vou até lá, eu viajo até lá, naquele lugar. Por quê? Porque foi dada a oportunidade aos dois. Lembra que a Bíblia fala que o mais importante é como termina, não como começa. E esse homem teve a oportunidade de terminar bem. Seguir o exemplo do seu amigo, de reconhecer os seus pecados, e seria perdoado na hora, no mesmo momento. Mas ele não quis. Blasfemou, xingou, ainda desafiou Jesus. Imagina se Jesus desse naquela cruz, gente. O que seria de nós? E poder para isso ele tinha. Orar ao Pai, pedir para mandar miríades de anjos ali. Tanto é que a morte de Jesus quase que quebrou Jerusalém para o meio. Não pode esquecer disso. Houve terremoto, irmão. Rochas enormes se fenderam, quebraram, o céu tremeu, escureceu. Me parece aqui o primeiro eclipse que se tem notícia na humanidade foi na morte de Jesus. 3 horas da tarde virou noite. O texto diz isso. Trevas sobre a terra, terremoto, e lá no templo, o véu se rasgando. Os sacerdotes que estavam de serviço levaram o maior susto. Enquanto Jesus morre e derrama o seu sangue, a Bíblia diz que o véu se rasgou, do alto a baixo, lá de cima para baixo. Os sacerdotes assustados viram o santo dos santos que eles não viam.
Era só o sumo sacerdote que podia ver. Ainda assim, uma vez por ano, sem sangue não entrava, tinha que entrar com sangue. Que coisa, irmão. E a Bíblia diz que muitos santos, pessoas que morreram, que acreditavam em Deus, quando Jesus ressuscita, eles ressuscitaram também. Já imaginou? E foram vistas por mais de 500 pessoas. O apóstolo Paulo fala sobre isso. O poder da morte e da ressurreição de Jesus. Amém, igreja? Então, um deles começou muito mal e terminou mal também. Não quis se arrepender, não quis confessar o pecado, ficou no erro. Quantas pessoas são assim, irmão? Rapaz, se arrepende, filho. Jesus é bom, Ele te perdoa, Ele é amor, Ele é bondade. Ele está como advogado, não como juiz. Ele veio como cordeiro. Ele veio para ser morto, para dar vida. Mas esse tempo vai acabar. Rapaz, reconcilia com Ele. Não quero mais saber de igreja, quero mais saber disso, quero mais saber daquilo. E fica igual esse outro aqui, ainda blasfemando, falando coisas que vão ofender o coração de Deus. Porém o outro repreendeu. Nós lemos aqui, em Lucas 23:40, cala a tua boca, rapaz. Nem nesse momento você tem lugar para arrependimento. Nós merecemos estar aqui. Esse o que fez. Como quem diz, se arrependa também. Você viu que quando a gente confessa com a boca, o pecado é perdoado? O da direita confessou. Ele disse, eu mereço estar aqui, Senhor. E ele também merece, o Senhor não. Mas lembra de mim. O Senhor é rei. Eu reconheço que o Senhor é rei. O seu reino não é desse mundo, mas o Senhor é rei. Então lembra de mim, porque eu sei para onde o Senhor vai. Oh, Jesus. Jesus olha e diz, daqui a pouco, daqui a algumas horas só, você estará junto comigo, lá no paraíso. Oh, meus irmãos, aquele homem começou mal, mas terminou bem. O outro começou mal e terminou muito mal. É uma escolha. Errar, todos nós erramos. Quem aqui nunca errou, querido? Quem aqui nunca se atrapalhou na vida? Quem aqui já não fez coisas que se arrependeu depois? Todos nós. Mas o importante é não ficar no erro. É não ficar ali. É renovar a mente. E Jesus disse, hoje mesmo, tu estarás comigo no paraíso. Um deles começou mal e terminou mal. O outro começou mal e terminou muito bem. O que o pastor quer dizer com isso? Que nós temos que insistir e persistir. Não deixe que nada atrapalhe a sua comunhão com Deus. Porque não vale a pena ganhar o mundo inteiro, querido. Não vale a pena. Se a gente vier a perder a nossa alma. A parte invisível, talvez a gente não dê valor porque não vê. A gente dá valor à física porque a gente vê. Mas a parte invisível, a parte incorpórea do homem, que eu creio no homem trino, conforme Paulo fala aos Tessalonicenses, né? Corpo, alma, espírito. Diz que a palavra de Deus é poderosa para dividir, separar corpo, alma, espírito. Eu creio nessa trindade. E a nossa alma? Como está a nossa alma? Não é porque tivemos um bom começo que nos garante um final feliz. Não. Nenhum de nós pode se apegar a isso. Não, eu já fiz muita coisa. Oh, rapaz, que é isso? Ei, 30 anos de estrada. Que é isso, rapaz? Não me conhece, não? Isso não garante, não. O que garante é o final. O apóstolo Paulo declara isso. Quando ele disse que guardou a fé. Eu estou terminando a minha carreira. Mas de que forma ele estava terminando? Guardando a fé. Amém, queridos? Pense sobre isso. Como está a sua vida?
Como está o seu coração? Um dos cristãos da antiguidade se chamavam os morávios. E eles não se cumprimentavam como nós nos cumprimentamos. A paz do Senhor, a paz de Cristo, graça e paz, Adonai. Não falavam isso não. Eles olhavam uns para os outros e diziam assim: como vai a tua alma? Eram os morávios, os cristãos da antiguidade. E hoje, quem sabe, é dia de nós perguntarmos uns aos outros: pastor, como é que está a sua alma? Irmão, como é que está a sua alma? Os bons começos não garantem os bons finais. O que vale nesta vida é como nós vamos terminar aquilo que começamos. Isso vale para todas as áreas, mas principalmente para a nossa vida de fé. A igreja está presente. Eu poderia falar de Sansão, mas o tempo não me é favorável. Não vou falar dele, começar sem terminar. Ele teve o privilégio de ser juiz. Naquela época não havia um rei sobre a terra. Cada um fazia e delegava e julgava as suas próprias causas. Deus levanta Sansão, o juiz. Ele começa muito bem, mas ele termina muito mal. Há um livro do pastor Jorge Linhares que fala sobre Sansão, e o título é assim: de sacerdote a palhaço. Por que ele se transformou num palhaço? Porque os filisteus colocavam ele na arena e batiam nele, e davam com a corda, davam com a lança. Ei, olha o Sansão, ei, reage. Quando descobriram que a força estava nos cabelos, mas não é no cabelo que está a força estava no voto, a força estava na aliança. Ele era nazireu, nazireu do ventre. Sua mãe e seu pai o haviam dedicado e tinham explicado isso para ele: Sansão, você é nazireu de ventre. Você não pode passar navalha na cabeça, não pode tomar bebida forte, não pode comer qualquer tipo de alimento. Sansão, você é separado desde o ventre da mãe. Quem sabe eu falo para centenas de pessoas aqui: irmão, irmã, vocês são separados desde o ventre da sua mãe. Isso falo com toda a autoridade de Deus, não apenas para te alegrar ou uma frase de efeito, porque Deus escolhe a gente lá no ventre da nossa mãe para que a gente seja uma bênção na vida das pessoas. E quando descobre que o voto dele estava no cabelo, todos conhecem a história desse homem. Dalila era uma prostituta da cidade de Gaza. Ela tinha mel nos lábios. Aqui falo como homem aos homens desta igreja, que eu tenho como irmãos: cuidado com a mulher lisonjeira. Cuidado, filho. Ela tem mel nos lábios. Ela tem um perfume preparado pelo diabo só para te atrair. Para quem não sabe, tem alguns perfumes que são separados lá nos quintos dos infernos, que a mulher usa e fica impregnado no homem. Todas as vezes que o homem sente aquele aroma, ele pensa naquela mulher. Olha como isso é diabólico. É diabólico isso. E a Dalila sabia dessas coisas. Dalila se preparou, se festejou, e uma vez, duas vezes, você vê que a coisa não acontece de repente. Não foi na primeira noite que Sansão declarou o segredo, não foi. E foi, então você não me ama, então você não gosta de mim, isso é lá, isso é lá, isso é lá, isso é lá. Os irmãos do casado aí sabem do que eu estou falando. Isso é lá, isso é lá, isso é lá, isso é lá. Diz os irmãos lá de Fortaleza, do Ceará, que quando alguém está brigando muito e falta a palavra: ó, quer saber uma coisa? Isso é lá, isso é lá, isso é lá, isso é lá. Pronto, acabou, já entendeu. Então não foi no primeiro encontro, não foi no primeiro contato. Água mole, pedra dura, já diziam os antigos. Tanto bate, até que fura. Não foi no primeiro encontro, não foi no primeiro contato. Isso foi. Até que um dia falou: você quer saber de uma coisa? Seus bobos,
Não adianta fazer 7 trans para lá, 7 trans para cá, jogar para frente o cabelo, não jogar. Não está nada disso. 7 amarrações de corda. A minha força está no meu cabelo. Ela embriaga ele, tem uma noite com ele, e quando ele amanhece, ele está carequinha. Amanheceu amarrado. E quando foi buscar a força de Deus, já não existia. Então Sansão também é um exemplo daquele que começa bem, mas que termina mal. O meu desejo é que todos nós, e aqueles que virão ainda, não sigam o exemplo de Judas Iscariotes, nem do ladrão à esquerda de Jesus, muito menos de Judas, mas sigam o exemplo de Jesus. Para muitos, Jesus tinha terminado mal. Acabou. Aí, você não é o cara? Todo mundo blasfemava, irmão. Você não é o cara, rapaz? Você não disse que vai salvar todo mundo? Oh, desce daí, salva-te mesmo, salva nós também. Para muitos, Jesus havia terminado mal, mas ele tinha promessa. E eu quero terminar com essa frase que o Espírito Santo colocou no meu coração agora, e eu quero falar para você. Não importa o que você esteja passando, você pode estar numa sexta-feira longa, que nem Jesus estava, mas uma coisa é certa, quando lemos a Bíblia e a história desse homem chamado Jesus, embora ele estivesse com o corpo naquela sexta-feira pendurado, cravejado, crucificado, dor extrema, o seu coração e o seu pensamento estavam na promessa de Deus. Ele já estava esperando o domingo de Páscoa raiar. Lembre-se, por pior que esteja sendo a sua vida, você tem promessa. Você tem promessa. Você é chamado por Deus com promessa, e esta promessa vai te sustentar, e o seu final será um final surpreendente, porque Deus é capaz de fazer essas coisas. Ele transforma toda a maldição, tudo que era contrário. Então, querido, espere um pouco mais, porque ainda não acabou. A última palavra, ela vem do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, por gentileza, que o nosso horário já está indo. Renova-me, Senhor Jesus. Confesse. Já não. Renova-me, diga o nome dele. Põe em mim, Senhor, oh maravilha. Por quê? Necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração. Oh, que maravilha essa oração. Necessita mais de ti. Vamos todos orar cantando. Renova-me. Aleluia. Já não quero ser igual. Renova-me, renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim, Senhor. Põe em mim teu coração. Ei, Jesus lindo. Porque tudo que há dentro de mim necessita, Senhor, necessita ser mudado, Senhor.
Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo, Senhor, aleluia. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Oh, Jesus. Porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita sim. Necessita mais de ti. Oh, necessita sim, Senhor. Necessita mais de ti. Que lindo isso, igreja. Que lindo. Tira um tempo agora. Pode aplaudir então com força. Isso. Aplauda com fé, com força. Aleluia. Pai, nós ouvimos a Tua palavra. Tua palavra é poderosa, eficaz, para penetrar o íntimo do nosso coração. Nem os médicos, nem os cientistas conseguem fazer o que a Tua palavra faz: separar os ossos e as medulas. O que é isso, Pai? Mas a Tua palavra é poderosa. Nós ouvimos, entendemos, acolhemos e queremos praticar. O Senhor vai nos preparar situações durante esses dias, durante essa semana, para nós praticarmos a Tua palavra. Queremos continuar a nossa caminhada. Queremos seguir olhando para frente, para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nos ajuda, nos guarda, nos abençoa, nos transforma cada dia, nos enche do Teu amor, da Tua graça, do Teu perdão, da unção do Teu Espírito Santo. Queremos continuar, prosseguir e terminar a nossa carreira, a nossa caminhada, de acordo com o Teu querer e com a Tua vontade. Leva este povo lindo e abençoado de volta aos seus lares, aos seus afazeres, meu Pai. Obrigado que o Senhor permitiu que estivéssemos aqui. A reunião da igreja, a reunião dos santos, a congregação dos santos se reuniu aqui. Agora é momento de deixarmos esse lugar, não a Tua presença. A Tua presença vai conosco. E certamente o Senhor tem preparado coisas que não vimos, que não ouvimos, que não desceu ao nosso coração. São essas coisas que o Senhor prepara para aqueles que Te amam. Leva-nos em paz, livra-nos do perigo, livra-nos do mal, do homem violento, do acidente, do sequestrador, do ladrão, da bala perdida. Livra-nos, porque esses dias são dias maus. Mas nós temos confiança que a nossa vida está nas Tuas mãos. Dá a todos uma noite de sono tranquilo e reparador, uma semana abençoada, segunda, terça, quarta, quinta, a sexta e o sábado. Coisas grandes fará o Senhor. Aleluia. Obrigado, Deus. A mão direita para o Senhor. Oh, Jesus, Tu és bom, meu Pai. Que o grande amor de Deus o Pai, a graça do Senhor Jesus o Filho, a unção, a consolação
do Espírito Santo do Senhor Deus esteja sobre todos vós no dia de hoje e permaneça para sempre. Você pode abraçar pelo menos 15 mil pessoas aí, viu? Na cantina, pastel, oh, coisa boa. Pode dar uma passadinha na cantina para comer um pastel da hora. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Thank you.